Então vamos lá, o caso da Nicole que hoje chocou toda a mídia durante esse final de semana, né? Nicole Fernanda Pogeri, adolescente de 15 anos, esteve na cidade de Hortolândia, São Paulo, e ganhou uma repercussão nacional pela brutalidade do crime. Ela estava desaparecida por cerca de 4 dias, acredito eu, e foi encontrada esquartejada com sinais de extrema violência. Os principais suspeitos são 2 adolescentes, o ex-namorado e a sua atual companheira, que também era uma ex-namorada. Acho que é interessante trazer que Nicole era amiga de infância desse namorado, né? E que Nicole saiu da casa do avô em Hortolândia dizendo que iria encontrar o namorado, mas não retornou. E o desaparecimento foi registrado pela família apenas 2 dias sem notícias. A investigação apontou que no final do dia que ela sumiu, a jovem teria visitado o ex-namorado, que alega ter terminado o relacionamento, mas que posteriormente foi identificado como um dos autores do crime. E aí? Outro caso Agora, extremamente esse complicado. caso só envolve menores e talvez a gente possa até trazer aquela questão que a Cris comentou, Sim, né? que acabamos não respondendo, né? De forma objetiva, a gente não respondeu. Exatamente, né? Que os advogados poderiam falar sobre a maioridade penal, até porque a gente, nesse caso, só envolve menores de idade. Sim. Esse caso tem algumas observações e eu vou pontuar por uma questão de esquecimento, porque eu sou campeão em começar um assunto e daqui a pouco eu até esqueço. Mas só pontuar para a gente não esquecer de comentar. Essa questão do tempo que eles podem ficar aí cumprindo essa medida de segurança, acho que é importante, a gente falou sobre isso. A segunda questão, a gente tem que tomar bastante zelo em falar dos menores, porque tem uma lei de proteção, por eles serem menores de idade, aquele negócio todo. E, evidentemente, a questão da barbaridade. Eu, já vou adiantar minha humilde opinião, que tem que ficar muito de olho nesses menores, porque tem muitas situações que acontecem aí que poderiam ser evitadas, né? Com algumas repressões aí, com algumas educações positivas, como falam por aí, que tá na moda, né? Eu acho que se emanciparam muito rápido, né? Pelo menos é o que eu tenho percebido, né? Se emanciparam muito rápido. ou os pais que estão de uma forma um pouco queria ter falado mais isso, viu? negligentes e deixando os filhos mais Eu queria soltos ter falado por mais isso. tempo, né? Sem dúvida, né? É um resultado do outro, né? Um é resultado da negligência do outro. Mas eu acho mesmo, principalmente, assim, a gente que trabalha com essa área, a gente tem percebido mesmo que cada vez mais os menores têm entrado cada vez mais cedo. Tanto e aí pro são mundo do vários crime, os problemas, quanto né? pra perversidade, libertinagem. Sim. Exato, são vários os problemas, né? São de ordem social, de ordem moral, de ordem de trabalho. Sim. Né? A gente tem cada vez menos jovens trabalhando, né? Iniciando o trabalho cedo, né? Eu não sou tão velho, mas a gente tinha costume de falar que comecei a trabalhar com 13, 12. Eu comecei com 13. Cada vez é mais difícil você ver alguém falando. Não estou generalizando, é óbvio. Mas a gente que está olhando sempre isso, é muito mais difícil a gente ver esses jovens. E é claro, aí é uma parcela, infelizmente, que é mais prejudicada. E aí entra a questão da redução da menoridade. Porque aí ela vai fazer um recorte de sociedade. Essa redução, ela vai fazer um recorte. Me lembro... A gente não vai... quando a gente fala reduzir, é ótimo, né? É uma redução geral. Mas ela é uma redução que pega apenas uma parcela da sociedade. Se a gente imaginar a sociedade como uma montanha e a gente fizer um corte em cima, a gente vai pegar pedaços, né? E aí esses pedaços são os pedaços que normalmente dá mais problema mesmo. Não, realmente. Eu me lembro que esses dias, deve ter uns 45 dias, eu fui fazer palestra numa escola, ensino médio, primeiro ou segundo colegial, no interior de São Paulo, uma cidade bem pequena, de 20 mil habitantes, e eu recebi mais de uma vez a mesma pergunta de formas diferentes. E a pergunta basicamente era assim: se eu matar alguém, crianças de 15, 14, 16 anos no máximo, se eu matar alguém, meus pais serão responsáveis... Perdão, a primeira pergunta era: se eu matar alguém e e eu me matar em seguida, meus pais são responsabilizados?
Depois era, se eu conseguir provar que essa pessoa me ofendeu, eu posso matar? E vieram perguntas assim, que vinha em primeira pessoa. Não era uma pergunta do ponto de vista Hipoteticamente, se o vizinho... Hipoteticamente. Que nem aquele programa com a sexóloga. Ninguém fala que é você mesmo, né? Hipoteticamente, se o vizinho... Meu amigo pediu pra perguntar, mas não era assim. Vinha em primeira pessoa. Isso me assustou muito. Eu lembro que eu saí da escola, depois me lembrei disso aí, liguei pra diretora. Falei, essa situação me deu uma observação, tô só fazendo um comentário. Tal. É verdade, faz sentido e tal. Isso me gerou um espanto. Então, o que traz isso? O que traz isso? Aí vem uma incógnita. Por outro lado, antes mesmo de expor minha opinião, se eu sou contra ou a favor da maioridade penal e a redução, né, da maioridade penal, por outro lado é o seguinte, tem uma questão que no direito é chamada de coculpabilidade, que é como se o Estado tivesse uma certa responsabilidade de quem aquela pessoa se tornou, né, daquele crime que aquela pessoa praticou. E isso me vem com uma dúvida que, enfim, eu vou trazer essa situação, eu não traria, mas eu vou trazer. Já me ocorreu de eu estar em algum lugar e vir uma pessoa vender alguma coisa para mim, uma criança, bem criança, às vezes até com menos de 10 anos. Ela vende, passa o Pix, tal. E me aconteceu aqui por perto, e numa sorveteria, e a pessoa da sorveteria me falou, essas crianças, elas vêm amando do crime organizado. Eu falei, você tá brincando? Eu achei que tava trabalhando, achei que era honroso. Não, vem amando do crime organizado e você pode ver, talvez o Pix vai até para eles e tal. Refletindo nisso, eu me deparo com uma situação. Qual é a chance dessa criança, qual é a chance desse adolescente se tornar um psicólogo, um psiquiatra, um jornalista, um médico, um advogado? Exato. É muito pequena, porque o meio que ela tá inserido, do 0 aos 7 anos, que é o primeiro setênio, ela tá vendo só arma, fuzil, crime... A mãe sendo agredida. O ambiente propicia a própria criminalização e o desenvolvimento, inclusive, cognitivo da tolerância. E pelo amor de Deus, eu não estou vindo aqui justificando esse ato. Que esse ato está certo em relação a isso. Não, eu estou trazendo uma situação preocupante que, além de tratar, é somatório, aditivo, além de tratar essa questão da redução da menoridade, temos que dar condição para que essas crianças cheguem nos 14, 15, 16, numa condição melhor. Porque senão se diminui de 18 para 16, mas é o que o exemplo que você deu. Porque essas pessoas que estão recortadas são exatamente as que não tiveram acesso a um estudo de qualidade. E aí o estudo de qualidade não é só aquele... É aquele incentivo. Não é escola particular. É aquele incentivo de ir, de ficar, de ver... Se orgulhar de ser estudioso e não o contrário. Proporciona uma mudança. Eu vivi isso, eu me mudei pelo estudo, tivemos uma estrutura, mas o estudo ele muda, né? E aí é difícil você hoje ver as crianças acreditando nisso, né? Cada vez menos, e aí rede social, tem muito mais jovem querendo ser TikToker. Do que às vezes... E tudo bem. Eu sou a favor inclusive por questão financeira, mas... negligenciar, como se tem negligenciado a formação formal. Eu também esbarro naquela inversão de valores. Uma escola, uma faculdade, ainda que você não exerça, né? Mas cada vez mais a gente tem negligenciado isso. Tem um ponto que o Matheus falou que é muito interessante e curioso, né? Que talvez muitas pessoas não saibam, mas a genética da psicopatia, a pessoa nasce com essa genética. Exato, muito bom. Né? Então, aí o ambiente vai fazer com que isso aflore ou isso seja sublimado. Né? Um médico, por exemplo, um cirurgião, ele poderia ter traços relacionados a uma psicopatia, mas ele sublimou isso para uma profissão para ajudar outras pessoas. O que eu estive vendo durante esses dias desse caso, Nicole... é que esse ex-namorado, ele já havia matado um gato e enterrado. Nossa. E normalmente traços de psicopatia existem essa crueldade já desde a infância, né? Já começam a demonstrar alguns sinais ali, né? Matar um bichinho e olha o tamanho do bichinho, é uma tortura, né? Até a gente teve uma pergunta aqui da canal da Mazili. Por favor, pessoal, mandem as dúvidas aqui no chat, coloquem o like que a gente está com cerca de 20 likes. Vamos aumentar isso, por favor. Me ajudem aqui, tá bom? Aqui tem uma dúvida dela que está relacionada com o fato.
Os pais, eles não têm mais responsabilidades legais quando são menores de idade, os autores? É, muito bom. Foi a pergunta que me fizeram na Boa ideia. escola, inclusive, Pode. né? Não, assim, criminalmente falando, do ponto de vista criminal, a responsabilidade ela não passa de uma pessoa a outra. Só que nesta questão, não é verdade, doutor? O adolescente, o menor de idade, ele não comete um crime, né? Ele comete um ato. Ato Um infracional. ato infracional. Então, inclusive, hoje eu tô meio sem papas, querendo criticar tudo, né? Vamos lá, muito bom, é isso que a gente precisa aqui. Essa questão também na minha opinião, a legislação, na minha humilde opinião, pelo amor de Deus, a legislação ela tem certa dúvida ou dificuldade ou falta de clareza de como tratar o ato infracional. O ato infracional, em outras palavras populares, o crime praticado pelo menor de 18 anos. Porque talvez não seja nenhuma questão de reduzir a menoridade penal. Porque reduzindo a menoridade penal, o exemplo da montanha, você pega essa fatia do bolo, dessa fatia para cima, que é 18 mais, praticou o crime. Dessa fatia para baixo, 18 menos, praticou um ato infracional. Eu acho que essa questão que me incomoda, porque se pega um crime que seria análogo a um crime de homicídio, um crime de ocultação de cadáver, talvez a tortura, se a pessoa estava viva, ou E se a gente tem praticamente a mesma punição para todos, né? a mesma punição para todos. Só que quando se trata dessa questão do ato infracional, é isso que o Dr. Wilson acabou de falar. Qual que é a mesma punição para todos? Só fica até no máximo 3 anos. 3 anos. Se tem 18, fica até no máximo uns 21 anos. Ah, mas Matheus, vou levantar essa bola para você cortar. Tem a questão do Champinha. Sim. Matheus, tem a questão do Champinha. Ele também é na menor de idade. Por que ele tá até hoje preso, entre aspas? Primeiro, né, doutor? Não tá preso. Explica pra Não tá mim. preso, né? Ele tá cumprindo uma medida. E aí é muito mais uma questão psiquiátrica do que necessariamente cumprimento de pena. Então Sim. esse é o ponto, né? Agora, quantos desses que chegam a ter um diagnóstico favorável a uma internação tão longa? Tá. Então, são pouquíssimos jovens, né, que nós teremos efetivamente, até porque é um diagnóstico complicado, né? Esse diagnóstico de você internar a pessoa por anos a fio é um diagnóstico complicado. Precisa ser alguma coisa muito substancial, já que não tem prazo definido. Da mesma forma como a gente... Esse caso é grave, mas se nada for localizado, nenhum problema psicológico, a gente vai ter cumprindo medida até 3 anos. Então, nesse ponto, eu acho que talvez não a menoridade, mas o período de internação poderia ser um pouco maior. A lei falha. A lei falha nesse período máximo. Ela poderia estender isso. Né? Porque você pegou... A gente tem, dada a gravidade do crime, não importa qual. Se for um crime praticado com... E aí a gente tem uma Exato, questão... colocou tudo na mesma Se cesta. for um crime praticado com violência, ele aceita a internação. E aí a gente entra no limite de 3 anos. Mas aí é qualquer crime. Então, e aí você falar que entre os crimes graves com violência você não tem uma gradação E veja, necessária... quando se fala de crime com violência, é violência direta. O tráfico de drogas é considerado um crime sem violência. O tráfico de drogas por si só. E tem uma pena muito maior, né? Mas e a violência abstrata que causa? Eu vou acrescentar algumas informações aqui, né? O corpo de Nicole foi localizado por um cão farejador em uma lagoa de Hortolândia, envolto em lençóis e uma lona, com pedras para mantê-lo submerso. A vítima estava esquartejada sem parte dos membros superiores e inferiores, com perfurações por arma branca e traumas na cabeça. A sigla PCC foi encontrada nas costas do corpo, mas a polícia acredita que foi uma tentativa de despistar a verdadeira motivação pelo crime, né? Até porque não condiz com o tipo de crime praticado por essa organização criminosa, né? Para aqueles que trabalham, para aqueles que conhecem, são praticadas de outras formas. Não necessariamente assim. Mas... até porque essa questão aqui do menor de idade... Isso, né? Óbvio, não tem como ser eliminado dessa forma. Óbvio que a investigação vai trazer. Mas, num primeiro momento, não condiz com o que a gente vê na realidade. Até Agora, por essa quanto aos questão de ser jovens, menor de idade, extremamente grave, né? A gente... Sabe outra coisa que me esconder o pega, corpo. doutora? Essa
criatividade desse jovem. Então, a minha pergunta seria relacionada até à premeditação e ao Exato. crime passional, porque eles envolveram ela, teve mensagens de texto dele com o pai, né, e com a questão dos amigos, e acredito que eles até responderam mensagens fazendo parte, como se fosse ela respondendo para amigos, só que aí as mensagens pararam na segunda-feira, que mandaram mais mensagens, e aí chegaram a mandar uma mensagem na terça-feira, que talvez tenha se passado por ela, né? E aí talvez mais uma tentativa até de evitar, né, essa constatação de que ela tenha sumido, né? Querendo prolongar. Não, ela tá viva, tá até mandando mensagem, tá tudo bem. A minha pergunta, quando tem um desaparecimento de um menor de idade, a gente ainda precisa esperar essas 48 horas para fazer uma denúncia, para falar alguma coisa com a polícia? Outra alerta de polêmica. Não, eu já vou chutar o balde aqui. Eu sou totalmente contra essa questão. Você tem informação oficial sobre isso? Porque eu não tenho existe. esse prazo para mim. Isso aí eu acho que assim, dada a possibilidade de ter havido algum crime, dada a possibilidade de ter havido um rapto, alguma coisa nesse sentido, e aí rapto de forma geral, né? Desculpa para não se mexer, né? Perdão, eu acho que você muita sinceridade. Ir à polícia, você fala, olha, um jovem de 14, no caso ela 15 anos... Ou até um maior de idade, um senhor... Seria meio incongruente que você fala, olha, vamos esperar um dia, 2 dias, até porque já foi no fim do dia, né? Já foi na parte da noite. Sim. Então, até uma eventual negligência aí, né? De você esperar esse prazo. E aí você agravar muito mais o resultado. Sim, eu sou totalmente contra isso aí. Mas me parece uma enrolação. Esse negócio. Tem que esperar 48 horas. Não, tem que se esperar não ter dado notícia. Vai que ela aparece. Eu acho que às vezes acaba sendo dada essa informação mais como vamos ver se essa criança, se esse adolescente já sumiu antes e voltou. Vamos, né? Não tem dado oficial que exige que espere 48 horas, muito menos um diploma legal que exija isso. Então, pelo amor de Deus, se alguém for numa delegacia e ouvir essa aberração, essa aberração falando assim, olha, tem que esperar 48 horas. Esperar coisíssima nenhuma. Você pode ir para a corregedoria, pode entrar em contato com um advogado de confiança para ele fazer uma reclamação. Boa essa informação. Não existe isso. Não existe isso. E aí, você também dá a gravidade que é uma criança de 15 anos sumir no fim da noite de um domingo, 1 hora não localizou, 2 horas não localizou, é para todo mundo ficar desesperado, sim. Eu, enquanto familiar, se fosse na minha, sem dúvida alguma, ninguém dormiria. Ninguém. Isso não existe. E os suspeitos, olha só, um adolescente de 17 anos, ex-namorado de Nicole, né? E sua namorada de 14 anos, e os dois confessaram o crime com riqueza de detalhes após serem localizados no Paraná, escondidos na casa da avó de um deles. A polícia trabalha com a hipótese de motivação passional. O caso é tratado como feminicídio. Os envolvidos estão internados provisoriamente na Fundação Casa. A gente pode tratar esse caso como feminicídio pelo fato de ser uma mulher, mas não poderia pelo fato de ser menor de idade, ou pode? Para mim pode, porque a gente decorre da relação, né? Então a gente já tem uma relação de afeto anterior. São 2 critérios. O primeiro, concordo plenamente com o Dr. Wilson, existe uma relação pretérita e tudo mais. Entretanto, lembrando, não se segue o Código Penal quando se trata de criança e adolescente. Aí minha crítica, aí minha indignação. Não se segue o Código Penal. Não, simplesmente... E hoje o feminicídio começa em 40 praticamente. Né? Começa em 20 vai chegando até 40. Se fosse... Aí sim, mas quando se trata de criança e adolescente como autor do fato, não como vítima sim, mas como autor do fato, aí se aplica esse ato infracional que é falado, ato infracional equivalente ao crime de. É obrigatório ter esse termo, essa termologia jurídica. E a gente pega um crime que inicia em 20, eu falei 40, mas inicia em 20... Chegando até 40. 3, na verdade. E olha lá. Porque você sabe o que faz o adolescente ser desinternado, entre aspas? Não é a gravidade do crime que ele praticou, não. É a conduta dele lá dentro. É como se da porta para dentro da Fundação Casa,
zerasse o HD dele. Mas isso acontece no sistema previdenciário, não acontece? Acontece. Nas prisões a gente tem uma atenuação dos crimes Acontece, pelo fato sim. da conduta. Não, A Exato. gente tem um comportamento dentro, aí é para fins de benefício, né? Mas então, aí reduz a pena. Ocorrência de falta ou não, né? Exato. Eu Na vou me verdade, explicar melhor. Na verdade, pegar esse ponto que você tocou e é importante. Na verdade, não existe não existe um atestado de bom comportamento na realidade. O que existe é uma ausência de falta verificada. Isso é um fato. Porque não há um comportamento bom. A obrigação a ser dele é se verificado. comportar bem, né? Não há um comportamento bom a ser verificado. Né? Na verdade, mas o que há... que ele executa... Aí é outro ponto. Mas, na verdade, o que há é um não cometimento de falta grave. Ponto. E aí, como a gente tem uma fiscalização muito baixa, então esse comportamento, na verdade, ele é nulo. Basta que nada ocorra. Né? Eu vou tentar dar uma explicação do que eu falei, mas eu acho que eu falei de forma precoce e não ficou tão claro. É assim, no sistema prisional comum, o termo correto não é bom comportamento, é ausência de mau comportamento. Tá. É um pouco contrário. Quando se diz respeito a menor, e que aí se trata de ato infracional e não de pena, porque na hipótese aqui o Matheus cometeu um crime maior de idade, capaz, tudo, e recebeu por esse crime a pena de 10 anos. Se ele tiver ausência de faltas, que é o chamado bom comportamento, ele pode progredir de regime, do fechado para o semiaberto para o aberto. Quando se diz respeito a ato infracional, que é do menor de idade, não se mensura uma pena, porque ele não entra lá no primeiro dia, no dia 1 dele na Fundação Casa, ele não entra lá com um atestado falando, você vai ter que ficar aqui 3 anos. Não, ele pode ficar até 3 anos. A cada 3 meses é feito um estudo psicossocial e ele passa por esses profissionais e esses profissionais dirão, do dia que ele entrou aqui, nesse exemplo, em julho, para outubro, quase novembro, ele já está melhor. E aí, de novembro para janeiro, fevereiro, ele também já está melhor, pode sair. Mas um crime hediondo dessa forma, isso pode acontecer? Ficar Olha, 3 anos? no Ou máximo... menos? Ou menos. Aí entra no que a gente estava falando, tenho né? um A gente caso tem uma aqui- limitação que ela é geral. Eu tenho um caso Uma aqui que, limitação inclusive, geral. eu sei que A não ser o caso, como a gente comentou, de eventual constatação de doença psiquiátrica, né? Que Eu aí tenho um você caso aqui tem que, inclusive, a Nathalie tá assistindo. E ela é mãe do Gustavo. O Gustavo foi esfaqueado na escola em Bragança Paulista por coleguinhas, também menores de idade, e um maior de idade, que ainda não foi atestado a sua autoria. E esses coleguinhas foram internados em setembro e já estão soltos. Crime? Se fosse crime, tentativa de homicídio. O Gustavo era jogador de futebol, cotado pro Guarani, já tinha passado na peneira para jogar profissionalmente. Acabou com a vida dele. Teve AVC depois disso, entubado, coma, quase morreu, quase perdeu a vida, passou por inúmeras cirurgias, inclusive semana retrasada estava passando por cirurgia. E o adolescente já tá mais livre do que o Gustavo estava, porque o Gustavo não joga mais Teve futebol. uma mudança de vida, né? Exato. Ele tava preso em setembro, internado, não é nem preso, né? Sim. Cumprindo uma medida socioeducativa. Então, voltando, e aí eu acho que aqui a opinião ela é geral mesmo. A mudança ela poderia vir nisso, nesse tempo de internação. Acho que aqui a gente poderia trabalhar uma gradação diferente, né? A depender da gravidade do crime. Talvez baseado na pena que a gente tem no Código Penal, não nos limites exatos, mas se o crime tem uma pena mínima de 4 anos, a gente modular essa internação. Uma pena que, por exemplo, o feminicídio começa em 20, a gente modular essa internação um pouco, um tanto mais. Senão fica um critério extremamente desproporcional. levar em Mas é o que a gente esse estava ato, né? conversando, né? Fica a critério de um perito determinar Se terceiriza. se é uma questão E aí também é outro psiquiátrica. ponto que talvez devesse ser melhor elucidado, né? Ser melhor trabalhado. E assim, Porque me parece que cada vez mais nós teremos notícias parecidas. Assim. e eu e meus contrapontos, né? Ao mesmo tempo que eu tenho uma total indignação, vejamos um exemplo, né? Cara, é comum um jovem já matar um gato? É comum torturar um animal? É comum isso acontecer? Evidentemente não. Então ele tem que ser submetido a um exame psiquiátrico severo, a ponto de falar, olha, alguma coisa tem nessa cognição, Sim. a ponto de se entender comum.
pegar uma ex-namorada também, que é complicado, porque a idade é tão baixa. Mas matar, arrancar os membros, A gravidade do esquartejar, crime realmente é... amarrar numa lona, pôr pedra, jogar embaixo do lago, continuar mandando mensagem como se viva estivesse. Sim. Ou E fugir, né? ir se esconder pra casa da avó, isso aí é Hollywood.